tá bom? Essa definição estava sendo tomada. Vou até consultar uma pessoa lá do Bertolucci para saber se já há uma definição sobre a chegada dele. Aproveitando sobre o Galo, já que vocês perguntaram, ontem surgiu a notícia, acho até que foi o GE quem deu primeiro a informação de que o Arana interessa ao Spartak Moscou e que a proposta poderia girar na casa dos 8 milhões de euros. Hoje estavam avançando nessa história, afirmando que, enfim, hoje eu vi muita gente, muitos setoristas do Galo afirmando que o Atlético pediu mais dinheiro ao Spartak Moscou para fazer negócio. Aí eu fui perguntar para um dirigente do Galo, falei, e aí, como é que é essa história? Quanto é que vocês querem? Ele falou, Nicola, não tem sondagem, nem tem proposta, não tem absolutamente nada, tá? Vitor Braga, Nicola, quero notícias do meu Galo, Renier vem mesmo, e o volante colombiano ainda pode vir a braços. Vamos lá, Vitor. Então, só para retomar essa última passagem a respeito do Arana. Eu vou até ler para vocês o que disse um dirigente. Ele mandou um áudio, não dá para ler. Mas esse dirigente atleticano dizia que não houve nem sondagem, nem proposta pelo Arana, tá? Só se a única coisa que essa pessoa do Galo diz é que pode ter acontecido de o Júnior Mendonça, que é o representante do Arana, ter sido procurado pelo clube russo, mas o Atlético assegura que não tem nada e que não há intenção nenhuma de negociar o Arana. O Arana tem contrato longo até 2027, a multa rescisória para clubes do exterior é de 13 milhões de euros. Sobre Renier, vou mandar mensagem aqui para a pessoa do Bertolucci. Sabe se fechou o Renier? Hoje até um jornal espanhol, o Marca, chegou a trazer detalhes da catástrofe que foi a contratação do Renier, 30 milhões de euros jogados no lixo. Já se sabe que ele não fica, né, não vai ser aproveitado. Enfim, estavam acertando os detalhes para ver se ele chega por empréstimo ou em definitivo. Já mandei mensagem, assim que tiver alguma atualização, eu conto para vocês, beleza? O Alexander já está no Brasil, chegou em Belo Horizonte, e se colocou à disposição para a partida de quinta-feira contra o Flamengo. Vai depender agora daquela questão do prazo. Se ele puder ser inscrito, aí fica à disposição do Cuca. Vitor Braga está perguntando sobre o volante colombiano, ele perguntando se vem para o Galo. Chegaram a afirmar que já há um acordo salarial, né? Quer ver? Deixa até para dar créditos. Só ver quem é que deu a informação, porque aí a gente passa... estamos falando sobre Galo e reforços para o Atlético, tá? Deixa eu ver se foi o pessoal do Bica Galo. Foi isso mesmo, ó. O Portilha já tem um acordo verbal com o Atlético. Informação do Marco Geves. Com o pessoal do Atlético, eu não consegui essa confirmação, mas vou mandar agora. Vamos ver se a gente consegue alguma atualização. Só para explicar, o Portilha é um volante que pertence ao Tajeres e vem sendo estudado pelo Atlético há algum tempo, tá? Clube associativo sem base não rola. SAF até dá. Pois é, Well. Esse é um ponto super importante. É só você ver a quantidade de dinheiro que o Palmeiras, que é o grande exemplo de base hoje, de quanto o Palmeiras fatura com vendas de atletas da base. O Flamengo também sempre consegue vender bons jogadores formados na base. Os clubes que não investem na base, eles estão pensando só em sobreviver. Mas a médio e longo prazo, a falta de venda de atletas da base é super importante. Tem uma coisa que o João Paulo Sampaio sempre diz. João Paulo é o gerente da base do Palmeiras, né? Ele sempre fala, Nicola, as pessoas sempre se apegam às vendas de atletas da base, né? Então, por exemplo, quando o Estevão sobe para o profissional do Palmeiras e é vendido por 62 milhões de euros, isso chama muita atenção. A mesma coisa vale para o Hendrick, para o Vitor Reis e tal. Mas ele lembra um outro ponto. Quando esses meninos da base sobem para o profissional, e quando eles sobem em grande quantidade, eles causam uma redução no custo da folha. Se você tem um elenco de 30 atletas e 15 desses jogadores são formados na base, você tem uma folha muito mais barata do que se você tiver um elenco com 30 atletas e 3 da base e 27 de fora. Porque o jogador da base sobe muito mais barato, mas muito mais barato, tá? Então esse é outro ponto super a favor de quem investe nas categorias de base. VPX, eu posso assegurar, já tinha contado para vocês com exclusividade na semana passada sobre a grande irritação dos jogadores do Atlético em relação aos atrasos, né? O que deve estar justificando todos esses investimentos, a chegada do Alexander, do Biel, do Renier, é o fato de os acionistas do Galo
terem colocado dinheiro do próprio bolso. Na semana passada, o Rubens Menin começou a pagar os atrasados e a promessa de que até sábado dessa semana tudo será quitado. E eu vou perguntar ao longo da semana para o pessoal do Atlético se tudo isso foi pago, tá bom? A Umberlina perguntando se o Arana não tem chance de vir para o Palmeiras. Não. O Palmeiras não tem nenhuma intenção de vender, o Atlético não tem nenhuma intenção de vender o Arana, inclusive garante que não foi procurado por ninguém do Spartak e que só vai fazer negócio se a proposta se aproximar dos 13 milhões de euros. Quero falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. Existe proposta por Guilherme Arana. Essa informação que correu entre torcedores do Galo desde a segunda-feira dá conta de que o Spartak Moscou ofereceu 8 milhões de euros ou 51 milhões de reais para a compra do lateral esquerdo. Na tarde dessa terça-feira, fui procurar me informar para saber em que pé estava essa negociação, até porque tem setorista do Galo garantindo que o Atlético pede mais do que 8 milhões de euros. A informação que eu recebi é de que não há proposta, nem sequer sondagem para o Atlético referente ao Arana. Talvez exista uma negociação entre o Spartak e o Júnior Mendonça, que é o empresário do Arana, beleza, pode ser, mas para o Atlético não há absolutamente nada. O Galo não tem intenção de negociar o Arana e só vai cogitar tal possibilidade por ofertas próximas aos 13 milhões de euros referentes à multa rescisória. Jogador que na atual temporada soma 20 partidas, 51 jogos em 2024, 32 partidas em 2023. Contrato do Arana com o Atlético só se encerra em dezembro de 2027. Para completar, só lembrar que Alexander já está em Belo Horizonte e se colocou à disposição para participar da partida contra o Flamengo nessa quinta-feira pela Copa do Brasil. Há necessidade de inscrição do atleta até essa quarta-feira. Bora com atualizações importantes sobre o Clube Atlético Mineiro. Além de Alexander, comprado por 6 milhões e meio de euros, o Atlético avançou para fechar com o Reinier, meio atacante revelado no Flamengo, hoje com 23 anos de idade. Entre Reinier e Galo tá tudo certo. Salário, tempo de contrato, luvas. Falta o acordo entre Atlético e Real Madrid, o que não parece ser um problema. Os clubes discutem nesse momento se o Real Madrid empresta o Reinier por uma temporada até que o contrato acabe ou se Reinier e Real Madrid rescindem um contrato para que o Reinier chegue livre ao Clube Atlético Mineiro. Isso vai ser debatido e decidido nas próximas horas. O que está tudo certo é que o Reinier será jogador atleticano, atleta vendido em 2019 do Flamengo para o Real Madrid por 30 milhões de euros. Mas a verdade é que no futebol europeu o Reinier não conseguiu explodir. Não jogou pelo Real Madrid principal, mas esteve no Real Madrid Castilha, uma espécie de time B. Depois rodou pelo Borussia Dortmund, esteve no Frosinone, no Granada e no Girona. Em nenhum desses clubes conseguiu se fixar. A expectativa de que a volta ao Brasil para trabalhar com o Cuca, que gostaria de contar com esse jogador, possa ser o fator para mudar a carreira do atleta. Só para completar em relação ao